Vamos lá, galera. Quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo análises, palpites, prognósticos e cenários para o trade. Hein? Essa quarta-feira com um número interessante de jogos, né? Temos Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana. Mas hoje separamos 6 joguinhos, 2 da Champions e 4 da Libertadores para analisar com vocês aqui. Então tá eu e meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí nessa quarta-feira. Bons jogos, hein? Quarta-feira interessante aí. Jogo bom pra caramba. Então, cara, antes da análise aí, já deixa aquele like, né? Deixa aquele like aí pros guri. Fortalece. Pum! Te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum jogo. Então, sem mais delongas, bora pros jogos. Vamos começar com o primeiro jogo aqui do Benfica, Inter e Benfica, né? Inter de Milão e Benfica, primeiro jogo 2-0 para Inter, lá em Portugal. Então, segundo jogo aí, Benfica tem que tentar reverter esse resultado aí, tem que tentar jogar o futebol que não vem jogando aí nos últimos 3 jogos, né? Tem que jogar o futebol aí que vinha jogando antes dessa fase decisiva aí. Tive a race da Inter, cara. Olha aqui, Inter com apenas 2 vitórias na race. Uma dessas vitórias justamente na hora que precisou aqui na Champions, né? Contra o Benfica fora de casa. Então a Inter ainda tem 5 derrotas e 3 empates. E o Benfica que vinha muito bem, até pegar esse jogo aqui pré-Champions contra o Porto, perdeu para a Inter e perdeu para o Chaves aqui no Campeonato Português. Então o Benfica, ó, deu uma balançada aí, vamos ver como é que vai reagir nesse jogo de volta, né? Precisa vencer por no mínimo 2 gols aí para levar a decisão para os pênaltis. Então, nas oitavas, o Benfica fez uma fase de grupos muito boa também, né? A Inter perdeu apenas jogos para o Bayern. Nas oitavas, Inter contra o Porto passou. E o Benfica pegou o Clube Bruges e ganhou as duas. Vamos para mais dados aqui. A Inter não ganhou em 8, under 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não em 7. O Benfica marcou primeiro em 8, marcou em 8, over em 8. Então a gente tem aqui a média de gols, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos, casa fora, a Inter com uma média de 1,25 gols, Benfica 1,75, né? Então, 0,5 HT, 50% de ambas as equipes, 1,5, 25% para a Inter, 50% Benfica, 2,5, 0% da Inter, 25% do Benfica, e o Under 3,5, 100% para ambas as equipes. Vamos para as odds aqui, temos uma Inter a 2,16, Benfica 3,75. Então, match odds aí é complicado, né? É complicado, porque a Inter fez um bom jogo, né? O primeiro jogo, o Benfica fez um jogo muito abaixo, então a gente esperava mais do Benfica, principalmente jogando em casa, né? Mas nesse jogo aqui o Benfica vai ter que sair, né? Precisa ganhar por no mínimo 2 gols para tentar levar uma classificação. Então, cara, match odds aí deixar totalmente para ao vivo. Eu acredito que a Inter vai morcegar esse jogo, ele vai dar a bola para o Benfica e vai fechar ali atrás, tentar sair nos contra-ataques. Então, tentar ver se encaixa algum padrão de lei aí, lei pior equipe em campo. Se a Inter tiver muito atrás e não saindo nos contra-ataques, daria para tentar aproveitar um lei a Inter aqui, mas estiver saindo forte nos contra-ataques, é complicado de trabalhar, né? Contra a Inter. Mercado de gols aí tentaria buscar no mínimo aí uns 2 gols, né? Um over 1,5. 2,5 já é bem esticado, né? A gente vê que a Inter anda bem under nos últimos jogos. Então, buscar 1,5 gols, para mim, no ao vivo, acho interessante. O 2,5 aqui está partindo de 2. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um handicap mais 2 do Benfica. Então, o Benfica pode perder por até 1 gol de diferença. Over 1 gol no jogo e ambas cartão, aquele cartãozinho para cada lado, pagando 1,62. E meu palpite, meu placar, 1-1. Perfeito. Tá aí a análise do Di pro nosso primeiro joguinho da Champions. Então vamos para o segundo jogo. E, cara, baita jogo, né? Aqui, joguinho do Bayern contra o Manchester City. Então, o primeiro jogo foi apenas 3-0 para o City, fora o baile. Então, a gente vê o histórico de confrontos nos últimos 3 anos, apenas 2 jogos e 2 vitórias do City.
E aqui a race das duas equipes, né? O City aí que veio com uma race perfeita, né? 10/10, vencendo todos os jogos. E, cara, passando o rodo na galera, né? Metendo aqui, ó, 4, 3. Daí aqui foi mais econômico, né? 2 e 1, depois 7, 6, 4, 4, 3, 3. Então o City não tá economizando nos gols. O Haaland tá voando e não adianta, né? O cara é muito brabo. Já o Bayern não tá com uma race tão ruim, né? Mas pro Bayern é uma race que acaba sendo fraca, né? Porque tem 3 derrotas, um empate e apenas 6 vitórias. Então o Bayern tomou esse 3-0, depois acabou empatando aqui com o Hoffenheim. Então o Bayern teve vários problemas aí, problemas de vestiários aí, de vestiário, como todo mundo sabe, aí o Mané deu um soco no Sané. Que loucura, hein, pessoal? Que loucura aí. Então, o Bayern realmente teve a troca do treinador, não surtiu o mínimo efeito, acabou sendo até pior no meu ponto de vista. Então, cara, complicada a situação do Bayern aí. Aqui é chovendo molhado, né? Mostrar o que as equipes fizeram na fase de grupos. O Bayern passou o carro ali, mas na hora da pomada aqui, acabou tomando essa surra do City. E o City aqui jogou metade do campeonato com time reserva e mesmo assim fez uma boa campanha. Mais dados das duas equipes. O Bayern marcou em 9, marcou o primeiro em 8, over 1,5 em 9 e under 13,5 em 8. Já o City marcou nas últimas 10, ganhou as últimas 10, over 2,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT nas últimas 6. Média de gols das duas equipes aí na competição. O Bayern com uma média de 2,89, o City com uma média de 3,11. Gols feitos 2,33 do Bayern, 2,78 do City e gols sofridos 0,56 Bayern e 0,33 City. O City aí mesmo quando jogou com time reserva aí, pô, uma defesa muito muito sólida aí, sofrendo pouquíssimos gols, né? Bayern também com poucos gols sofridos. 0,5 HT, 67% para as duas equipes. Cara, já é um índice interessante aí, mas a gente tem que botar na balança que esse índice não tá tão alto aí. Principalmente pelo lado do City, ele que, cara, poupou muito, né? Poupou muito na competição. Só na fase de grupos ele jogou 3 jogos com time reserva. E depois ali nas oitavas ali também deu uma segurada no elenco, focando aí na Premier, né? Que o City está ainda na busca aí do Arsenal. E, cara, a média do e-mail é 89, 78%, uma média de 1,5 muito boa. O 2,5 do Bayern não tá tão alto, né? 44% apenas, mas do City segue interessante, 67%. E, cara, esse jogo aí tem tudo para ser um jogo movimentado, porque o Bayern levou 3-0 no primeiro jogo, né? Pro trade aqui, pessoal, o que eu venho trabalhar? A gente vê que o City, mesmo jogando fora de casa, tá como favorito, né? Então aí, cara, acabo concordando, né? Não concordei tanto aí com a odd do City no primeiro jogo, mas, cara, passou o carro, né? Passou o carro e agora o Bayern com esse monte de problemas aí para resolver de vestiário. Seu principal não, né? Mas um dos seus principais jogadores aí fez o que fez aí. Então, cara, isso acaba pesando muito aí no ambiente. E, cara, esse 3-0 aí, cara, sinceramente, onde é que vocês viram aí o City aí na temporada e tomar um laço de alguém? Acho que complicou muito para o Bayern, mas ele não tem o que fazer a não ser se expor, né? Desde o início do jogo já se atirar, porque, cara, uma diferença de 3 gols, né? Então tem que ganhar pelo menos 3 gols de diferença aí para tentar seguir na competição, né? Então, cara, muito difícil a situação do Bayern. Vai se jogar, vai dar espaço aí pro City. E, cara, match odds é complicado, né? Porque também o City também pode não se expor tanto, né? Como tem uma vantagem muito boa. Então, cara, match odds vai ser bem complicado aqui para a live. Eu tenho uma tendência aqui a trabalhar algo a favor do City, né? Por todo esse ambiente conturbado aí, pelo momento que o City vem, que é espetacular. Mas eu vou deixar aqui o match odds para o live e vou ficar de olho, pessoal. Questão dos gols. Esse 2,5, cara, me chama muita atenção, hein? Me chama muita atenção, principalmente pelo desespero do Bayern, que não tem o que fazer a não ser se jogar o jogo todo, né? Vai ter que se expor desde o início.
Não é aquela coisa, perdeu de 1-0, dá para dar uma segurada ali, não precisa se expor tanto. Não, é 3, né? Então são 3 gols. Então, desde o início tem que tentar martelar. Então eu vejo o mercado de gols aqui com muito bons olhos e é o que eu pretendo trabalhar aqui no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, como eu falei, acredito no favoritismo do City, né? Mesmo jogando fora de casa e mesmo com essa vantagem bem grande. Então eu peguei um handicap mais 2, né? Um handicap europeu mais 2 para o City. Mais de 0,5 gols no primeiro tempo, principalmente pelo desespero do Bayern, que vai ter que se expor, né? Então vai deixar espaços. E mais de 1,5 gols também, pela mesma situação. Oddzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo 3-1 City. Tá aí, então, 3-1 City é o palpite do Dornelles. Será que é o fim de uma era do Bayern aí? Depois de, sei lá, uns 10, 15 anos aí no topo da Europa, né? Cara, primeira vez eu acho que eu vejo uma odd do Bayern não sendo favorito dentro de casa, né? É. Nunca imaginamos isso, mas, cara, tá, o bicho tá pegando lá e o City tá bem encaixado, né? Quem sabe vem a primeira Champions do City essa temporada. Vamos ver. Vamos agora para a Libertadores Nacional e Independiente de Medellín. Então, jogo válido aí pelo Grupo B, segunda rodada, não tem confronto nos últimos 3 anos entre as equipes. Nacional aqui nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 3 empates. O Independiente Medellín, 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Então, cara, o Independiente Medellín veio de uma pré-Libertadores, né? Então passou do El Nacional, com um empate fora de casa e uma vitória em casa. E contra o Magallanes também, um empate fora de casa e uma vitória em casa. Daí no primeiro jogo do Grupos Nacional já ganhando do Metropolitanos fora de casa e o Independiente Medellín empatou com o Inter em 1-1. Chama atenção aí, todos os jogos no mínimo aí com 2 gols, né? A gente vê que também jogos do Nacional aqui teve 2-0-0, né? Os dois jogando fora de casa. O Nacional jogando em casa aqui, vem fazendo uma boa campanha e saindo no mínimo 2 gols, né? Independente de Medellín também, empates, sempre com 1-1, né? Então só. E uma vitória aqui, apenas teve 1 gol. Vamos para mais dados: o Nacional não perdeu em 8, né? Independente de Medellín marcou nas últimas 8, não perdeu em 8 também. Under 3,5 nas últimas 10, over 2,5 nas últimas 3. Então, média de gols aí das equipes. Nacional jogando em casa, Independente de Medellín jogando fora. Nacional média 3, Independente de Medellín 2,40, Nacional 2,50 feitos para 0,50 sofridos. O Independente de Medellín 1 feitos para 1,40 sofridos. O 0,5 HT 75% Nacional e 80% o Independente de Medellín, 1,5 75% e 100%, já o 2,5 75% e 40%. Under 3,5 25% Nacional e 100% o Medellín. Ambos marcam aqui do Medellín muito bom, a 80%, do Nacional 50%. Vamos para as odds aqui. Então temos um Nacional a 1,86, Independente de Medellín a 4,9. Então para o trade aí, dá para ficar de olho nesse back, equipe do Nacional. Acho que é mais time que Independente de Medellín. Viu o primeiro jogo entre Inter e Medellín. Cara, Independente de Medellín é aqueles jogos do time colombiano, né? Muita força, trombada, criação, tu vê que quase zero, uns bate-rebate. Jogo do Nacional não acompanhei, né? Mas já ganhou fora de casa. Então, cara, vejo que o Nacional vem com força aí para tentar essa segunda vitória e encaminhar uma classificação no grupo, né? Mercado de gols também fico de olho no over 1,5, né? A gente vê aqui que, deixa eu ver que 1,5 está partindo de, então 1,5, 1,40. Então interessante aí, lá pelos 20, 30 minutos, aí já vai estar numa odd interessante esse 1,5 se não sair gol logo cedo, que a gente viu que são duas equipes aí que vem batendo over 1,5 com frequência. Já minha entrada da pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Nacional e over 1,5 gols no jogo, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar 2-0 Nacional. Perfeito. Então vamos seguir na Libertadores e pro jogo do Brabo também aqui, ó. River Plate contra o Sporting Cristal. A gente vê que não tivemos confronto nos últimos 3 anos.
E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o River vem num momento muito bom, né? 9 vitórias e apenas uma derrota, mas essa derrota aqui, uma derrota dura, né? Pela Libertadores, pro The Strongest. Então, cara, a gente sabe que jogar lá na altitude lá é complicadíssimo. E o The Strongest aproveitou e conseguiu vencer aí a braba equipe do River. Já o Sporting Cristal com uma race bem meia boca aqui, com 4 vitórias, 5 empates e uma derrotinha aqui também na Libertadores. Então são duas equipes aí que vem de derrota, né? Perdeu para o Fluminense, que está fazendo uma temporada muito boa ali com o Diniz. Vamos para mais dados das duas equipes. O River marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 9. Pô, dado interessante aí para quem vai buscar esse backzinho ao River. Under 13,5 em 9 e over 0,5 HT em 9. Já o Sporting Cristal marcou nas últimas 7 e não perdeu em 9. Média de gols das duas equipes. O River aí 2,60 e o Sporting Cristal 3,30. A gente vê que a média de gols feitos 2,20 do River, 1,67 do Sporting Cristal. Defesa do River muito boa, né? 0,40 de média de gols sofridos. Já o Sporting Cristal 1,67. Então faz a mesma quantidade de gols que leva. É uma defesa muito vazada aqui da equipe visitante. 0,5 HT 100% para o River e 67% para o Sport Cristal, 1,5 80% para o River, 67% para o Sport Cristal, e o 2,5 segue sendo bom para o River aqui, 80% e apenas 33% para o Sport Cristal. Então, cara, gols do River aí, interessante se trabalhar nessa partida. Para o trade, pessoal, a gente vê aqui que 1,14 a odd do River aqui, cara, bem esmagado mesmo. Então, cara, se o River não abrir o placar cedo aqui e essa odd chegar perto do 1,20 ali, eu já vejo o valor sim trabalhar, porque o River, cara, geralmente já ganha o primeiro tempo. Se tu olhar o histórico dos jogos ali dele em casa, vem passando o carro. Então, cara, para trabalhar aqui seria mais, no caso, esse bater um em 20 aí, trabalhar esse back ao River. Também, pessoal, dá para ficar de olho nesse mercado de gols aqui. Né? O 2,5 tá uma odd baixa ainda, tá com um gap grande no mercado ainda. Mas aí por volta de 1,80 aí, também é interessante, no meu ponto de vista, buscar esse 2,5 no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do River no primeiro tempo, a vitória do River no jogo e mais de 1,5 gols, uma odd de 1,65 e o meu placar para esse jogo 4-0 River. Tá, então 4-0 River é o palpite do Dornelles para esse jogo. Vamos agora para o jogo do Mengão, Flamengo e Nublense. Estreia aí do novo técnico, né? Jorge Sampaoli, prometeu um time ofensivo, hein? Vamos ver se vai conseguir pôr em prática e organizar esse Mengão aí, que, cara, na temporada não tá legal, né? Então a gente viu os últimos 10 jogos do Flamengo, 4 vitórias, 5 derrotas e um empate. Só que o Nublense aqui é uma equipe bem fraca também, né? A gente vê que tem apenas 2 vitórias e tem 2 empates e 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Então, o primeiro jogo, as duas equipes perderam, né? O Flamengo perdeu para o glorioso Alcas, jogando fora de casa, e o Nublense perdeu em casa para o Racing. Vamos para mais dados aqui. O Flamengo marcou em 8, over 1,5 nas últimas 8. O Nublense não ganhou em 8, under 3,5 em 9 e 0,5 HT em 8. Então, média de gols aí nos últimos 10 jogos, casa fora, o Flamengo 2,50, o Nublense 1,80. Flamengo 1,67 feitos para 0,83 sofridos, Nublense 1 feito para 0,80 sofridos. 0,5 HT, 50% Flamengo, 60% Nublense, 1,5 67% e 60%, o 2,5 50% Mengão, 20% Nublense, o under 3,5 83% Flamengo, 100% o Nublense. Vamos para as odds. Temos um Flamengo aqui a 1,13 também, super favorito, né? Nublense a 28. Então, para o trade aí no Match Odds, cara, não tem. Não... O que vão fazer aqui? Muito baixo essa odd do Flamengo aqui. Vou buscar um mercado de gols, né? O 2,5 aqui também a gente vê que tá abaixo, né? 1,50.
Então é ver se o jogo vai começar quente, se abraçar no 2,5 ou até um 3,5, né? De repente, se a gente vê que o jogo começar já bem forte, se abraçar aqui nesse 3,5, de repente dar uma fribetada na posição se o gol sair rápido, ou buscar aquele 0,5 HT também, né? Ou, como o Donelles também gosta de trazer a goleada, né? Back goleada do Flamengo aqui vai estar por volta de 2,50, 3, ainda tem um gap no mercado. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um 0,5 HT do Flamengo e over 2,5 gols. Não vou pegar no match odds aí. Então, é estreia ainda do Sampaoli, né? O Sampaoli, como eu falei, prometeu um time bem ofensivo. Então, já chegou na entrevista dizendo que com a bola o time dele vai jogar no 3-1-6, 3-2-5. Então, vai ser o Flamengo no ataque, né? Então, vamos buscar esse golzinho do Flamengo no HT, em um over 2,5 gols no jogo, pagando 1,78. E meu palpite, meu placar, 4-1 Mengão. Perfeito, tá aí a análise do joguinho do Mengão aí. Vamos ver se o homem consegue botar o Flamengo nos trilhos aí. Vamos agora para o outro joguinho da Libertadores, Corinthians contra o Argentinos Júniors. Então a gente vê que não tivemos confronto nos últimos 3 anos, e aqui a race das duas equipes, né? São races até parecidas, né? Corinthians aí com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e já o Argentinos Júniors aqui com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A gente vê que as duas equipes venceram, né, no seu primeiro jogo. Aí o Corinthians venceu por 3-0, jogando fora de casa. E o Argentinos Júnior, jogando em casa, venceu a boa equipe aí do Independente Del Valle por 1-0. A gente vê que o Corinthians em casa tá fazendo uma campanha interessante, né? Pô, empatezinho com o Palmeiras aí, que é fortíssimo. Aí venceu por 3-0 o Mirassol, 3-1 Santo André. Teve esse empate aqui com o Ituano, que acabou caindo fora do Paulistão, né? E na estreia do Brasileirão venceu o Cruzeiro. Então, cara, Corinthians em casa aí é uma equipe bem forte aí. E, cara, tem sempre marcado aí marcado gols, né? Mas a gente vê que mais de 4 gols aqui a gente não tem, né? Mas um golzinho quase sempre sai, só nesse joguinho, nos joguinhos do Corinthians. E nos joguinhos aqui do Argentinos Júnior, temos 2-0, né? E um jogo também com mais de 4 gols. Cara, de resto aí tudo uma média aí entre 1 e 4 gols. Mais dados das duas equipes. O Corinthians marcou 2 ou mais gols em 6, né, das últimas 10, over e meio nas últimas 8, over 0,5 HT em 8. Já o Argentino Júnior não perdeu em 8, under 13,5 em 9 e ambas marcam não em 8. Média de gols das duas equipes. O Corinthians aí, jogando em casa 3,20 e do Argentinos Júnior 0,80, né? Ultra under aí como visitante o Argentinos Júnior. Média de gols feitos, Corinthians 2,20 e Argentinos Júnior 0,20. Que loucura, hein, gurizada? O gols sofridos, a média, o Corinthians sofre mais ou menos uma média de 1 gol por jogo e o Argentinos Júnior 0,60. 0,5 HT, 80% Corinthians, 40% Argentinos Júnior. 1,5, 100% para o Corinthians e 20% para o Argentinos Júnior. O 2,5 continua sendo interessante para o Corinthians, mas para o Argentinos Júnior é 0%. Então, cara, isso aqui tá. O Argentinos Júnior tá puxando bem para under. E o Corinthians ali puxando aí pelo menos para um 2,5, né? Que a gente já vê que o 3,5 do Corinthians também é forte, né? 60% e 100% do Argentinos Júnior. Então, cara, para esse jogo aí, acredito que 2 golzinhos dê pra gente buscar, né? Mas que isso eu acho um pouquinho forçado, justamente pelo lado do Argentinos Júnior, né? Que é muito under aí como visitante. A gente vê aqui pro trade, pessoal. Uma odd de 2 aqui pro Corinthians como mandante. Cara, me chama atenção, né? Me chama atenção. Apesar aí do Argentinos Júnior vindo numa campanha até um pouquinho melhor que o Corinthians aí nos últimos 10 jogos, né? São duas campanhas medianas, mas a gente vê que o Corinthians em casa é muito forte e o Argentinos Júnior como visitante é uma equipe bem fraca, né? Então, cara, eu vejo valor sim tentar trabalhar algo a favor do Corinthians.
ainda mais tratando de um jogo muito importante para o time, né? Em casa. Então, cara, é o que eu vou tentar buscar nessa partida. Já a minha entrada pré, pessoal, eu fiz aqui uma entrada na cautela, né? Peguei um dupla chance aqui, né, para o Corinthians, né? Um dupla chance no primeiro tempo e um dupla chance no jogo. Então, o Corinthians aí não pode perder no primeiro tempo e não pode perder a partida, né? Mais de 0,5 gols na partida. Então, a gente vê ele, Corinthians é bem forte em casa, então tem tudo para ter um golzinho na partida. E menos de 4,5, que também é um índice bem forte das duas equipes. Acho que é um criar aposta bem interessante, pessoal. Odd de 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-0 Corinthians. Tá, então 2-0 Corinthians é o palpite do Dornelles e esses foram os nossos palpites, as nossas análises. Diz para nós aí qual é o de vocês, né? Então diz no comentário aí o seu palpite, a sua aposta aí, o que achou da nossa análise. Fechou, galera? Agradecer quem vem nos acompanhando aí. Não esquece de deixar aquele like para nos dar aquela força. Compartilhe nosso conteúdo aí com o pessoal que gosta de uma aposta. E vamos deixar para vocês a nossa dica top do dia. É o 0,5 HT do Mengão e over 2,5. Vamos para dentro dele, São Paulo. Azar. Vamos meter gol, tomar gol. Vamos para dentro, loucurada. Fechou, galera? Grande abraço para todo mundo. Amanhã tem mais.